As águias estão se reunindo outra vez neste fim de semana. Nós temos a carta As Águias se Reunindo do irmão Joseph Brana, do Tabernáculo Brana. Portanto, eu já tive muitas pessoas me perguntando se um profeta menor possui o assim diz o Senhor ou se são apenas os profetas maiores. A mensagem e a Bíblia sempre mostram que quando nós temos um profeta de Deus vindicado sobre a terra, ele tem o assim diz o Senhor desde o nascimento. Às vezes, podem haver 2 profetas sobre a terra, exatamente como houve lá com Moisés e Josué, mas Deus não falou com Josué até que Moisés morresse. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Então, nós não queremos perder a oportunidade de voltarmos a viver nos tempos bíblicos outra vez. Antes de eu ler a carta, eu quero apenas que vocês saibam que isto está disponível. Basta vocês pedirem neste número aqui. Vocês podem me enviar uma mensagem através do WhatsApp e vocês podem me pedir as citações. Algumas das citações têm 18 páginas de citações a respeito da questão de profetas menores e maiores. Se você for um ministro, ou se você for um ancião na tua igreja, ou se você for um irmão, uma irmã, um rapaz ou uma moça, eu terei todo o prazer de enviá-las a vocês. Estas não são as minhas ideias, são apenas as citações que o irmão Brana falou nas fitas. Nós estamos muito agradecidos por termos essas fitas e por termos a oportunidade de ler o texto. Claro que essas citações estão em inglês, mas vocês podem traduzi-las no DeepL, D-E-E-P-L, exatamente como está aqui na tela, deepl.com. Se vocês baixarem no celular de vocês, ou então vocês também podem ir ao aplicativo Play Store e vocês podem obter o aplicativo Mina para o Google. Estes são os 2 melhores aplicativos que eu posso recomendar. Portanto, depois vocês podem copiar o texto que eu vos enviarei e depois apenas traduzirem para o idioma de vocês, caso não haja uma fita ou outra tradução. É o melhor que podemos fazer. Muito bem, vamos ler nessas páginas que vocês podem pedir as citações a respeito de profetas maiores e menores, citações de William Brana. Vocês podem pedir isso através do meu número de WhatsApp e eu quero ler para vocês a partir dessa fita, Israel e a Igreja, parte 5, parágrafos 75 e 76. Observem a forma como a igreja falhou. A coisa que tem estado na igreja durante todo o tempo, apesar disso, eles não reconhecem os dons do Espírito e a manifestação do Espírito, e é isso que está levando a igreja agora e seguindo em frente. Olhem nos tempos passados. Eles fixavam as suas tendas. Havia lá uma coluna de fogo que os conduzia. Todas as vezes que aquela coluna de fogo se movia, eles se moviam com ela. Ela pairava sobre as tendas. E mesmo que fosse 10 da noite ou 2 horas da tarde, haviam milhares de trombetas que soavam ao mesmo tempo. Cada israelita desmontava sua tenda, puxava suas estacas, e eles amontoavam tudo e seguiam a coluna de fogo. Amém. Se isso foi bom para eles naquele dia, então isto é bom para nós hoje. Aleluia. Agora vamos entrar na carta As Águias se Reunindo, do irmão Joseph Brana. Mas eu creio que o Joseph, mesmo ele sendo um pequeno menino, eu creio que Deus o chamou. Essa é a razão pela qual as crianças não podem se dar bem com ele. Ele é um líder. Eu sei que Deus o chamou, eu quero treiná-lo no caminho da palavra, no caminho do Senhor, para que ele não abandone esta palavra. Eu quero fazer isso eu mesmo, se Deus quiser. E quando eu envelhecer e me retroceder e puder vê-lo ali de pé no púlpito dizer, este mesmo evangelho que meu pai sustentou, ele está sentado ali, velho e cansado hoje à noite, mas eu quero tomar o lugar dele, tomar as responsabilidades dele e me colocar ali. Querida Igreja Voz de Deus, nós somos a sua Igreja Voz de Deus, a sua querida noiva Palavra.
e nós mal podemos esperar para ouvirmos o que o Pai falará e nos revelará neste domingo. Nós temos a voz de Deus viva na ponta dos nossos dedos. Com apenas um toque do nosso dedo, nós podemos ouvir Deus falando através de lábios humanos, as palavras da vida eterna. Com apenas um dedo, Ele nos fala e nos revela todos os mistérios que estavam escondidos desde a fundação do mundo. Com um dedo, Ele responde a qualquer pergunta que nós temos dentro do nosso coração. Com um dedo, Ele nos diz tudo o que nós precisamos saber. Com um dedo, nós podemos ouvir a voz de Deus falar para nós e nos dar a fé de arrebatamento. Com um dedo, nós podemos ouvir Deus falando e nos dizendo: vocês estão curados. Quando o inimigo nos diz que nós não somos a noiva de Deus, vocês são simplesmente um fracasso, com um dedo, nós podemos apertar o play e ouvirmos o Pai falando conosco e nos tranquilizando. Vocês são a minha noiva escolhida. Eu predestinei vocês antes da fundação do mundo. Quando nós estamos abatidos no espírito e o inimigo nos ataca de todos os ângulos, com um só dedo nosso, podemos ouvi-lo falar conosco e simplesmente nos dizer: bom dia, amigos, e a paz do Espírito Santo enche a sala. Quando nós ouvimos o inimigo dizer: vocês estão simplesmente seguindo um homem e colocando muita ênfase nele, com um só dedo nós ouvimos a voz de Deus nos dizer: Ele me disse que se eu levar as pessoas a crerem em mim, isso parece estranho eu ter que dizer assim, vocês creem em mim? Disseram: vocês não deveriam crer em Deus? Vocês têm que crer nisso. Vocês devem crer em Deus e crer em Cristo e crer no Espírito Santo. Então, depois de vocês crerem em todos eles, Deus quer que vocês creiam em mim. Quando o inimigo tenta nos dizer: isso não é escriturístico e está errado vocês se reunirem num determinado momento apenas para ouvirem as fitas, com um só dedo nós ouvimos a voz de Deus nos dizer: e a esta igreja e as fitas e as pessoas que estão ouvindo as fitas e as pessoas que estão na transmissão em outras partes do país, eu quero que vocês escutem isso atentamente e não falhem. Quando o inimigo diz que o irmão Brana disse para permanecermos com a palavra, não com as fitas, com um dedo nós ouvimos a voz de Deus gritar e dizer: assim digo eu também no nome de Jesus Cristo. Não acrescentem uma coisa, não tirem, não coloquem as suas próprias ideias nela, apenas digam o que está dito nas fitas. Apenas façam exatamente o que o Senhor Deus ordenou que vocês fizessem, não acrescentem a ela. Essa voz até nos diz como verificá-la com a palavra, para que nós não cometamos um erro. Aí estão as vossas 5 obrigações. Isso tem que ser assim. O tempo dele, a estação dele, o homem que ele escolheu, isso tem que vir ao profeta. O profeta tem que ser um profeta vindicado. O nosso profeta é Jesus Cristo, a palavra vindicada da hora. A palavra vindicada dos dias de Moisés era Jesus. A palavra vindicada dos dias de Isaías, de Elias, de João e de todos era Jesus. E a palavra vindicada de hoje é Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Com um dedo, nós podemos apertar o play e ouvirmos o próprio Jesus Cristo nos falar e nos revelar. Esta é a hora, esta é a estação. Este é o homem que eu escolhi. Este é o meu profeta. Este profeta tem sido mais vindicado do que qualquer outro dos meus profetas. Hoje, nós não somente temos o Deus do céu a falar conosco, mas Ele está dentro de nós, habitando e vivendo a sua vida através de nós. Isso está além do nosso entendimento. Vamos nos preparar, o tempo está próximo. Nós vemos as Escrituras sendo cumpridas diariamente. A mensagem se apresenta exatamente como as notícias de hoje. Perplexidade do tempo, angústia entre as nações, terremotos em diversos lugares, o rugido do mar, o coração do homem falhando de medo. Até a própria natureza nos diz hoje, quando nós vemos as nações se desfazendo e a terra se afundando, a Escritura está na parede. Nós vemos a noiva e a condição na qual ela se encontra. E nós sabemos, através da natureza, que a igreja está se preparando para ir embora. Glória! Nós estamos nos preparando para ir embora. Com um só dedo vocês podem se preparar. Eu convido vocês a virem e se unirem a nós no domingo, 14h, no horário de Jeffersonville, para ouvirmos, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, do dia 18 de julho de 1965. Irmão Joseph Branham. As Escrituras para lermos é Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, também o capítulo 4, do versículo 25 ao 26. 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15. Salmos, capítulo 22. São Marcos 7, versículo 7. Joel, capítulo 2, versículo 28. Amós, capítulo 3, versículo 7. Malaquias, capítulo 3. São Mateus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Nós nos veremos amanhã, enquanto nos reunirmos ao redor da coluna de fogo que está conduzindo a noiva no mundo todo. Que tempo maravilhoso nós estamos vivendo. Nós temos toda a história do passado para olharmos, e nas Escrituras nós vemos o mundo da igreja rejeitando a palavra. Nós não temos que fazer isso porque Deus chamou uma noiva e ela está se preparando por si própria. Que Deus abençoe vocês e Shalom.